Glória a Deus. Boa noite, igreja. Paz seja convosco. Amém. Amém? Vou misturar um pouquinho, tô achando um pouquinho. Sai do seu lugar e dá um abraço em alguém aí, cumprimenta, vamos lá. Vamos mexer um pouquinho desse lado aí, abençoa alguém. Mínimo 100 pessoas. Vamos começar a mexer aqui. Tomando a liberdade já. Abençoa alguém aí. Deus te abençoe. Já. Abençoa. Enquanto isso, um arcebispo, traga uma água para mim. Um bispo aí, traz uma água para mim, por favor. Glória a Deus. Isto, mistura aí, irmãos, mistura. Glória a Deus. Eu agradeço a Deus pela oportunidade. O pastor, me chamo José. Sou pai de uma multidão. Você falou hoje, né? Sou pai de multidão, tá aí. Tá vendo? O pastor estava falando, eu falei, sou eu. Glória a Deus. Esses filhos maravilhosos que Deus me deu oportunidade. Sou casado com a morena mais bonita da face desse planeta. Amém? Amém ou não amém? Vocês não concordam comigo, né? Não tem problema. Graças a Deus pela vida da minha esposa, a vida dos meus filhos. Eu sempre tenho falado para os lugares agora que eu estou indo, que Eva era morena. Era parecido com a minha esposa. Adão era um homem de sorte. Amém ou não amém? Quem veio aqui perder tempo diz amém. Deu um glória a Deus ali. Esquisito, né? Aleluia. Louvado seja Deus. Irmãos, sem muito, né? Mas eu fiz isso para a gente ficar mais à vontade. Eu gosto de me sentir em casa. E eu estava pregando lá na Paraíba e eu pedi permissão ao pastor. Disse, às vezes eu tenho o costume de dar a volta na igreja, descer do altar e no meio da igreja. Aí o irmão saiu e disse, escuta, isso é coisa de pastor paranaense. Tem nada a ver com nós aqui, não. Eu falei, não tem problema. E às vezes eu tenho esse costume. Se Deus tocar no meu coração, eu saio. E se mandar orar, eu vou orar. Amém? O meu intuito aqui é ser abençoado. Porque a bênção não vem daqui para cá. Ela vem de cima, passa pelo altar. Glória a Deus, pela palavra que vai ser ministrada e vai tocar a sua vida. Quem crê, diga amém. Amém, amados? Vamos lá. Abra sua Bíblia comigo. O Evangelho de São Mateus. Glória a Deus. Capítulo de número 7. Glória a Deus. Verso 16. Antes de ontem eu levantei com a palavra na boca, na mente e proferi. Enquanto minha esposa se arrumava para ir ao trabalho, eu falei para ela, eu tenho uma palavra na minha boca hoje e eu acho que é essa. Frutos. Aí a minha esposa disse, mas amor, mas mais um? Eu falei, não é desse fruto que eu estou falando. Não é desse fruto. Eu falei assim, amor, eu falei fruto, não multiplicação, eu falei fruto. Essa palavra está na minha boca. E eu comecei então a orar. Pela manhã, comecei a colocar na presença de Deus, e eu tenho certeza que Deus vai falar com a sua vida. Amém? Verso 16, diz assim, por seus frutos o conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos. E toda árvore má produz frutos maus. De sorte que não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má
dar bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança no fogo. Amém? Assente-se. Glória a Deus. Irmãos, uma das coisas que me faz meditar e a respeito do porquê estamos aqui. Há muitas respostas. O que estamos fazendo nesse mundo, para que viemos, qual é o propósito de tudo isso. E aí eu gosto sempre de pegar nesse pensamento. E uma coisa que eu tenho perguntado é: qual é a nossa missão como servos de Deus? No momento em que Deus estava nos moldando no ventre da nossa mãe, qual era o propósito de Deus em moldar cada um de nós? Cada um de um jeito, criado de uma maneira, cada um com uma marca, cada um com uma característica, cada um com certo pensamento, cada um livre na forma como você achar melhor. Uns gostam de amarelo, uns gostam de azul, uns gostam de vermelho, outros gostam de branco. Cada um da sua maneira, sabendo Deus que jamais em toda a terra haveria alguém idêntico a você. Você é único. Único. Deus te criou único. Não há ninguém igual a ninguém. Ou seja, idêntico. Parecido, quem sabe. Qual é o propósito de Deus em nos formar, permitir que passemos por algumas situações na nossa vida, e um certo momento lá na frente, por permissão dele, por se revelar a nós, como se revelou a Noé, como se revelou a Abraão, como se revelou a Jacó, como se revelou a tantos outros, trazendo-nos uma experiência única. E cada um de nós tem uma experiência que também é diferente de cada um de nós. Eu tive uma experiência, você teve uma experiência, ele teve uma experiência, cada um de nós teve uma experiência. E aí quando eu olho para esta palavra que estava na minha boca, eu me deparo com a palavra frutos, e quando eu falo de frutos, eu falo de árvore. Por isso eu trouxe esse texto. E quando eu falo de árvore, eu quero mencionar 3 árvores na Bíblia Sagrada que têm os seus significados. Também o significado não é idêntico, mas um significado particular de cada árvore. E a primeira árvore que eu gostaria de mencionar, para que a gente pudéssemos dar uma introdução, seria a oliveira. Jesus fala muito também da oliveira. A Bíblia fala da oliveira, Mateus 21, 19. Mas por que a Bíblia fala de árvores e depois fala de frutos? Porque há um simbolismo na Bíblia Sagrada. E quando Jesus fala por parábolas os seus ensinamentos, ele está falando algo do que poderia acontecer entre os discípulos e depois no futuro, entre aqueles que ainda hão de vir, ou seja, as nossas vidas. Cada um de nós que estamos aqui. Há um ver interessante que há um significado na Bíblia, em Mateus 21, 19, a respeito das suas folhas. E eu me permiti então estudar um pouquinho. Lá em Gênesis capítulo 3, verso 7, a Bíblia diz que Adão e Eva fizeram roupas para si, da folha da figueira. O que isso quer dizer? É uma das árvores representadas na Bíblia que traz uma representatividade da provisão de Deus. Quando o homem peca, ele encontra uma árvore que resolve o problema naquela hora, ou seja, a nudez. E trazendo para nós a nudez espiritual. Também significa a prosperidade. Era comum na época de Israel, os homens que eram mais financeiramente melhores, tinham mais condições, descansar debaixo das sombras das suas árvores, das suas folhas. Também a figueira é descrita na Bíblia como um remédio.
aonde ela foi usada para curar as chagas do rei Ezequias, quando ele estava doente. A Bíblia diz lá em 2 Reis, capítulo 20 e verso 7. Veja. A outra árvore é a videira. A videira produz o quê? As uvas. A Bíblia também narra que a colheita das uvas era um sinal de muita alegria, porque representava uma colheita maravilhosa, porque com a uva se faziam mais belos vinhos, dos quais ainda hoje se tem um dos melhores, quando se pisavam as uvas. Então eles colhiam aquele fruto, louvavam a Deus pela colheita, iam ao templo, ofereciam as suas ofertas, eles comiam, eles bebiam e eles se alegravam. Também há uma outra árvore que eu quero trazer para vocês. Agora essa sim é a oliveira. Mas da oliveira sai o quê? O óleo, o azeite, que também representa a bênção divina, a unção, da qual nós temos o costume de ungir com o óleo. Ungir, porque representa a bênção divina, a autoridade, o sinal, a unção de Deus. Também vem do óleo, do azeite da oliva. Aí vocês devem lembrar, quando lá no Evangelho de Mateus, capítulo 25, verso 1 ao 13, vai dizer das virgens loucas e as virgens sábias. Vejam que este óleo da oliveira também era usado para manter aceso as lâmpadas do castiçal. Também era usado nos rituais dos cultos judaicos, aonde os castiçal ficava em uma parte especial do templo e servia para iluminar a todos que ali estavam. E esta noite eu trago para vocês alguns princípios da frutificação. Orei a Deus, disse: Deus, qual é o princípio, qual é a palavra que o Senhor quer revelar para nós? Quando me deparo com a palavra frutos, eu volto à pergunta: por que é que estamos aqui? Qual é o nosso propósito? Por que é que Deus permitiu passarmos por situações das quais, certa vez, por arma de fogo, passei eu nas mãos de assaltantes, quando passaram por mim, depois de uma festa, cabeludo, brinco, de preto, metaleiro, achando que podia ser um músico. E quando eu desci a rua à noite, 5 pessoas, 5 malandros, me acompanharam, pegaram no meu cabelo, enrolaram, colocaram uma arma e diziam: ô, cabeludo, fica tranquilo aí, não mexe, eu quero dinheiro, nós queremos dinheiro, nós queremos grana. Eu tinha recém comprado eu não sei se ainda tem, eu acho que deve ter, uma guitarra, vocês que tem de instrumento, uma guitarra de uma marca Área Pro 2. Era uma guitarra com braço marfim de elefante, uma coisa espetacular, microafinação, uma coisa que eu tinha comprado, era um sonho meu. Estava estudando música e eu queria ser músico. E um dos assaltantes disse: olha, a sua sorte é que nós não gostamos de música, nós queremos dinheiro. Eu não tinha dinheiro. Viemos de uma festa, tomamos as cervejas, tomamos umas cachaças, cantamos rock and roll e saímos estrada fora. E naquele dia, ele, irritado por não ter dinheiro, me colocou de joelhos num ponto de ônibus, no meio do nada, dispensou os 4 e disse: eu vou matar ela aqui e vocês vão subindo. E então ele colocou a arma na minha cabeça. E ali, eu lembrei de Deus. Já tinha ouvido a sua palavra. Coração duro, coração de pedra. Hoje você está tendo a oportunidade de ouvir esta palavra, que vai impactar a sua vida, que vai transformar o seu coração. E naquele dia, eu me ajoelhei. E aquela arma machucava a minha nuca. Então ele disse: vai rezando aí, cabeludo. E colocou a arma. E começou a apertar.
E ali eu clamei a Deus. Comecei a orar comigo, pela primeira vez na minha vida. Comecei a clamar o nome do Senhor. No escuridão, o rapaz drogado, com arma na minha cabeça. Sabe o que aconteceu? Eu fiquei de joelho com as mãos erguidas. Aquele rapaz tirou a arma e saiu correndo. E sabe o que eu fiz? Olha a loucura. Não queria ficar por baixo, não aceitava ser humilhado, fui atrás. Deus havia me livrado. E aquele rapaz subiu, e eu cheguei em casa, eu cheguei bravo, furioso, porque eu não aceitava aquilo. E aquela noite, eu comecei a imaginar que eu não poderia mais estar ali. Minha família poderia ter recebido uma notícia triste. Seu filho foi encontrado e executado com um tiro na cabeça. Mas Deus me livrou, Deus me deu graça, e daquele dia em diante eu comecei a ler a palavra. Eu perdi o emprego que eu tinha, e eu me trancava em um quarto, e naquele quarto eu abria a palavra, começava a ler a palavra, não entendia, mas eu lia a palavra. E Deus então começou a falar comigo de uma forma especial. Fui convidado para participar de vários ministérios, mas aquele dia eu resolvi visitar uma igreja, que era a congregação da 7ª igreja, onde nós tínhamos 12, 13, mais 15 pessoas. Quem estava lá? Pastora Laura, pastor José Urbanês. Hoje, eu e um primo meu, daquela época, tocávamos junto. Hoje ele também é pastor Marcos. E nós aceitamos a Jesus em 96. E de lá para cá começamos a trabalhar. Muita sede, produzir, queria fazer. E o pastor falava, olha, eu preciso de um negócio, se vira. Eu estava lá na frente. Comecei a evangelizar o bairro, assumi um grupo de evangelismo, comecei a invadir as casas, eu entrava nas casas, comecei a pregar nas casas, comecei a visitar o hospital, comecei a visitar pessoas, comecei a orar em enfermarias, e Deus então foi operando, através da oração. Deus curou pessoas que eram surdas, Deus trouxe a vida de pessoas que estavam desenganadas. E eu então comecei a ver a presença de Deus de uma forma poderosa. E cada culto eu queria testemunhar, cada culto eu queria falar. Por quê? Porque quando a gente serve a Deus, quando a gente se coloca na mão do Senhor como uma árvore, a gente tem sede em produzir frutos. E eu queria fazer sede de Deus, sede de igreja, sede da palavra. Quando não tinha um culto, irmãos, eu ficava bravo. Pastor José Menezes, eu preciso de alguém para assumir o grupo de evangelismo. Já ergui a mão, não, mas era você mesmo. Falei, amém, é aqui, e vamos lá. E começamos a trabalhar. Em 2002, 2001, se eu não me falha a memória, tive a oportunidade de estar nos Estados Unidos, pastora Joara, vem pastorear para cá. Aí então me colocaram aonde? No favelão. Irmãos, escapei de morte de faca. Tive que invadir uma casa. Família jantando. Invadi aquela casa. Eu disse, moço, não é assalto não. Matou um camarada com faca no escuro. Havia um ponto de droga, venda de cocaína. O pastor foi lá e comprou. Disse, eu quero comprar esse ponto. Aí ali nós abrimos uma igreja, eu pegava uma Kombi velha e levava o povo para lá, e lá eu ficava. Quando tinha escala de pregadores para lá, nenhum dos pregadores iam. Pregar onde? Escala lá? 3 Pinheiro? Manda outro. Eu falei, eu vou. Eu estava lá. É a igreja onde eu construí. Construímos uma igreja bonita. Hoje tem membros, tem músicos, tem pregadores, tem traficantes convertidos, pregadores da palavra, tem professor de escola bíblica, tem líderes de louvor, tem líderes de criança. Aleluia, Deus operou grandiosamente lá. Por quê? Porque tem alguém que tem sede de produzir fruto. Eu e você fomos chamados para produzir algo para Deus. Porque a Bíblia diz, toda árvore que não produz fruto, ela não presta para nada, ela é cortada e lançada ao fogo. Temos que ter a sede de produzir algo para
para Deus? Qual é o propósito? É Deus ser engrandecido através das nossas vidas, naquilo que nós produzimos para Deus. E aí então, essas perguntas eu comecei a me perguntar a mim mesmo: Senhor, será que por eu deixar de ser pastor titular por enquanto, será que esse fogo apagou? Será que eu não vou produzir mais nada? Eu tenho sede, eu quero fazer, aleluia, eu quero fazer. Irmão, certa vez, os pregadores discutiam: pastor, não tem escala para mim. Irmãos, aqui todo mundo tem escala, você prega na terça, e aí eu formava uma escola de líderes, eu formava uma escola de pregadores. Tinha um irmão no banco que dizia assim: irmão, você já pregou? Eu falei: já falou em público. Eu falei: nunca, pastor. Então você vai trazer uma palavra: pastor amado, vamos lá, eu te ensino. O irmão travava as pernas ali, eu dizia: igreja, fecha os olhos, vamos orar. Subia com ele, colocava do lado dele, falei: irmão, qual é o texto? É esse aqui. Então vai, irmão, vou ficar do teu lado que vai. Hoje é um dos grandes pregadores de Três Pinheiros. Por quê? Porque temos que produzir. É nosso dever produzir para Deus. Você não pode ficar aí nesse banco como alguém que, mas eu venho para a igreja, amém, glória a Deus, eu quero ficar aqui porque aqui está muito bom. Não, você foi chamado, irmão, para produzir um fruto excelente. Não é qualquer fruto, é fruto que é através do Espírito Santo. Deus quer usar as tuas mãos, Deus quer usar os teus pés, Deus quer usar a tua mente, Deus quer usar você, aonde você for, aleluia, Ele vai contigo, lá no teu trabalho. Hoje eu liguei para minha esposa, no WhatsApp, aliás, falei assim: irmão, eu estou orando para Deus te usar nesse hospital, fique atento. Sabe por quê? Deus tem sede de usar a sua vida. Você diz: mas pastor, já estou velho. Aleluia, que é isso, irmão? Que é isso? Deus renova as tuas forças, põe uma palavra profética na tua boca. Ele quer usar as tuas mãos para fazer de você um campeão, e as pessoas conhecerem a glória de Deus através da sua vida. Veja o que diz o Salmo 80. A Bíblia diz, eu vou abrir para você, abra a sua Bíblia, Salmo 80. Eu tenho algumas coisas para falar ainda. Salmo 80. Glória a Deus. Salmo 80. Veja. Verso 8. Salmo 80, verso 8 diz assim: trouxeste uma o quê? Vinha, vinha, árvore. Trouxeste uma vinha do Egito, lançaste fora as nações e a plantaste, preparaste-lhe lugar e fizeste que ela aprofundasse raízes, assim encheu a terra. Os montes cobriram com a sua sombra, e os cedros de Deus se tornaram seus ramos. Ela estendeu a sua ramagem até o mar, e os seus ramos até o rio. Por que quebraste então os seus valados, de modo que todos os que passam por elas a vindimam? Quando Deus levanta Israel, levanta com um propósito. Ele fala: Israel será a nação profética, Israel será a nação cujo eu vou colocar as mãos, cujo Deus é o Senhor, eu vou usar, e através de Israel eu vou espalhar a minha glória, eu vou abençoar todas as demais nações. Aí Deus tira essa vinha do Egito escravo, ele expulsa as pessoas, aquele povo sujo, porque a terra tem que estar arada, a terra tem que estar preparada, para que aonde Deus plantar, ela dê fruto. Isso é uma coisa natural. Então Deus limpa e traz, e Ele planta Israel ali. Israel tinha que dar fruto, Israel era conhecedor da palavra, Israel recebera a revelação da lei de Deus. O que acontece com Israel? Ele peca, ele sai do propósito, ele deixa de produzir. E quando o salmista olha e diz: por que a vindimam? Por
porque o que aconteceu com ela? Perdeu a sua glória. O javali da selva devasta, as feras do campo a devoram. Por quê? Porque saiu do propósito de Deus. Escute o que eu vou falar esta noite. Redobre a sua atenção. Você tem que entender que Deus te chamou de uma forma especial. Não foi de qualquer forma, foi um convite especial. Esse convite tem uma marca. E a marca do sangue. Por isso o apóstolo Paulo diz que eu e você somos co-devedores em Cristo. Somos devedores. Tudo que nós fizéssemos, por mais brilhante que pudesse ser, não pagaria o que Ele fez por nós. A nossa nação é linda, a nossa nação, aleluia, é rica. E por que então pessoas choram de fome? Porque pessoas vindimam, porque pessoas estão vivendo esta situação, porque nós como igreja não assumimos a posição que Deus nos colocou para sermos produtores de frutos. Oliveiras do Senhor, para produzir a unção, para produzir a glória, para produzir o poder, para fazer este povo ver quem é Deus. Fomos chamados para ser a vinha especial do jardim de Deus, para produzir o melhor vinho, o melhor aroma, o melhor fruto. Fomos chamados para produzir. E para produzir, o salmista, lá no Salmo de número 1, e verso 3, ele dá o segredo. Qual é o segredo, pastor? Qual é o primeiro princípio para que pudéssemos produzir para Deus? Está lá, Salmo de número 1, e verso 3. Pois ele será como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no seu devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha. Por quê? Porque ele está plantado junto à corrente de águas. Jesus fala em João capítulo 15 e verso 16, eu sou a videira, vocês são os ramos, sem mim nada podeis fazer. Sabe por que não produzimos? Porque estamos cheios de nós, da nossa glória, procurando os nossos interesses, procurando os nossos gostos, que o cântico seja aquele que eu gosto. Se a igreja não cantar o cântico que eu gosto, eu não vou. Sabe por quê? Porque estou querendo a minha glória, buscando a minha glória. Longe estamos, se afastamos, estamos da glória de Deus, da onde tem vida, o rio da vida, se afastamos. E aí queremos fazer missões, queremos ganhar a África, queremos ganhar Angola, queremos ganhar os países, queremos ganhar gente de fora, enquanto nós não ganhamos a nossa própria família. Queremos fazer missões, mas não ganhamos o vizinho da esquerda, nem o vizinho da direita. Por quê? Porque os nossos frutos, se é que produzimos algum, são podres. Frutos podres, que cheiram mal. O apóstolo Paulo diz uma outra palavra dizendo, vós sois o bom perfume de Cristo. Produzir, pois, o bom perfume. O bom perfume exala. O bom perfume é gostoso. É isso. Tem uma história que diz assim, eu gosto de usar ela, achei interessante. E é uma história real. Um pai de família tomou umas cachaça, ficou completamente bêbado. Aí um dia alguém diz assim para ele, escuta, lá no tal lugar, lá tem um monge. Você não vai consultar com ele e tal, se está abatido. Esse monte de problema dentro do lar, pois é, um monte de problema dentro de casa. Aí ele resolveu ir lá, consultar com esse monge. Aí o monge diz, então, pois não, que posso lhe ajudar? Aí ele, bêbado, você ouviu falar que o senhor tem umas revelações, o senhor coloca a mão, revela as coisas, e eu então resolvi vir aqui. Pois não, que posso lhe ajudar? Qual é o seu problema? O meu problema, seu monge? O meu problema é minha família.
uma esposa que só anda doente. O meu problema é o meu filho, que fuma uma maconha, que é drogado. O meu problema é a minha filha, que se porta como uma prostituta, veste roupas curtas, me envergonha diante da população, diante do lugar, diante dos parentes, diante de tudo. O meu filho é menor, não para em escola alguma. E qual é o problema? Então vamos resolver o seu problema. Então me diga qual é a solução do problema. Ele diz: vocês estão cometendo o maior pecado do mundo. Sim, é? O quê? Eu? Sim, o maior pecado do mundo. E qual é o pecado então que nós estamos cometendo? Eu não sei se eu posso te falar. O senhor pode dizer que eu estou preparado. E se for também eu já mato, comigo eu já resolvo. Não, mas não é isso não. Não é a traição da família. Não é a traição da esposa. Mas eu vou lhe dizer. Vocês estão rejeitando a Jesus dentro da casa de vocês. Jesus está lá em casa? Sim. Peraí, então não é esse endereço. Como é que Jesus pode estar lá em casa? A minha esposa anda sempre enferma, o filho drogado, a outra menina se porta como uma prostituta, o menor, o mais pequeno não para em escola alguma. Como é que Jesus pode estar dentro da minha casa? O monge diz: pois então, você vai ter que descobrir. Eis a questão, esse é o desafio. Não, você está errado, lá na minha casa não tem isto. Mas descubra. Tente descobrir Jesus dentro da sua casa. E a história diz que ele tinha uma sogra. Hoje falava mal de sogra. E a sogra fazia uns 8, 10 dias que estava morando na casa dele. Então tá bom, então eu vou lá e vou resolver esse probleminha. Ele foi lá, reuniu a família e disse: escute, eu fui lá no monge, e o monge diz que Jesus está aqui dentro de casa. E o maior pecado nosso é que nós estamos rejeitando a Jesus dentro da casa. E eu quero saber aonde é, quem é que é Jesus aqui? Onde é que está Jesus aqui dentro da minha casa? O menorzinho disse: o pai bebeu de novo. O pai está bêbado. Aí a menina disse: o pai enlouqueceu. A esposa disse: ei, homem, envergonhando a família. Ninguém se manifestou. Ele voltou no monte e disse: olha, lá na minha casa não é. Lá não tem Jesus, isso eu sei. E se ele estiver lá, improvavelmente ninguém está rejeitando, porque não é a minha casa, errou o endereço. Não tem como Jesus estar dentro da minha casa. O monge disse: procure. Aquele dia ele foi trabalhar meio encasquetado, pensando naquela história. E no outro dia ele chegou em casa, tomou uns goles, chegou em casa, o filho disse: pai, o senhor pensou naquele assunto do monge? Andei pensando. Pai, e se for a sogra, a avó? Você está louco, menino? Se é uma blasfêmia falar que Jesus é a sogra? Você está maluco? Se bem que Jesus tinha 2000 anos, ela é mais próxima. Quem sabe seja ela. Pai, mas... Pai, e se for o Joãozinho? Que é isso? É o Joãozinho. O Joãozinho, se acha que Jesus seria ele? O menino não para em escola nenhuma. O menino é um rebelde. O menino não passa de ano. Sempre tua mãe tem que estar indo lá e participar de reunião. E é uma vergonha para nós. Você acha que Jesus... Não, se um longe. Não pode ser. Pai. E se for a menina? A irmã? Que isso, filho? Você acha que Jesus ia usar umas roupas que ela usa? Você acha que Jesus ia se comportar como ela se comporta? Você está ficando... Não é. Não é. Então, pai, pode ser que seja a mãe. Jesus disfarçado dentro de casa na mãe. Pode ser a mãe. Não. Você acha que Jesus curava a doença? A tua mãe vive cheia de doença. Como é que vai ser de
disse, não é. Tira isso aqui, não é, esquece. E aquele dia ele foi trabalhar, tomou uns goles, e aí a sogra disse, quem sabe Jesus seja ele, o pai de família, pinguço, não para em casa, é isso, é aquilo, acusou ele, e começaram a discutir. E aquilo que era para ser a resolução de um problema, se tornou um problema maior. Até que um dia, o pai resolve tratar bem a sogra. O filho disse, pai, daí? Descobriu? Pai, não descobri. Pai, eu estou achando que é a avó. Olha, filho, quem sabe seja a avó mesmo. Vou fazer o seguinte, eu vou fazer de tudo para tratar bem a avó. E naquela manhã, ele prepara um café. E ele bate então no quarto da avó. Da sogra. A sogra manda ele entrar, ele serve o café. A sogra estranha. Que é isso? Pô, minha sogra, vim trazer um café. Toma um gole primeiro. Ele tomou, serviu o café. E ali às manhãs, ele batia a porta e levava o café. E a sogra conversando com os filhos dizia, e daí, quem é o Jesus aqui dentro de casa? O pai vai ver que é o pai. Eu tenho notado uma diferença nele. A partir de hoje vou me esforçar para tratar bem o pai. E aí então diz que quando o pai chegava em casa, sempre tinha um café pronto, sempre tinha algo preparado para ele, sempre tinha algo de especial. O pai perguntava para o filho, e aí? Descobriu quem é Jesus dentro de casa? Disse, olha, podia ser a menina. Se bem que esses dias ela estava com a roupa curta, sentado no colo do namorado. Me senti envergonhado. Pois é, pai. Mas sabe por que ela sentou no colo do namorado, pai? Eu disse, não. Porque o senhor nunca deu oportunidade dela sentar no seu colo. O senhor nunca pegou com carinho, palavras de amor, dizendo, te amo, filha. Se bem que nesse ponto, é verdade. Há tempos que eu não falo isso. Pois é. E o Juninho? O que tem o Juninho? O Juninho, pai. Você sabe por que ele é drogado, pai? O senhor nunca disse nada para ele? Quanto tempo o senhor não bateu uma bolinha com ele? Quanto tempo o senhor não teve um papo de pai para filho com ele? O senhor podia fazer isso, pai. Pois é. Verdade. E o caçula? Sabe por que ele nunca para em escola nenhuma? O senhor nunca sentou, se interessou pelos estudos? Está indo bem nos estudos? Deixa eu dar uma olhada no seu caderno. Deixa eu dar uma olhada na sua agenda. Naquele dia, a sogra chega e diz, olha que Jesus pode estar no pai de família. Mas ele chega bêbado. Sabe por que ele bebe? Porque ele não tem prazer de chegar em casa. Todas as vezes que ele chega em casa, ele encontra dívida, doença, droga, vergonha, escola. Sempre está sendo chamado na escola. Pois é. Preciso tratar melhor. Vou tratar melhor ele. E a história diz que começou a mudar as coisas dentro daquela casa. O pai começou a tratar melhor a sogra começou a tratar melhor a nora, e ali começaram a tratar melhor o irmão, e o irmão, a irmã, e todos eles começaram a valorizar. O pai já não passava no bar tomar cachaça, por quê? Porque o seu prazer era entrar dentro de casa, porque ele tinha saudades de casa. A menina então já não se portava daquela maneira, por quê? Porque ela olhava no pai e via um referencial do pai, dizendo, eu tenho que respeitar o pai, porque o pai está cuidando de mim, o pai está mudado comigo. O filho, quando
os coleguinhas chamavam para fumar uma droga, para usar uma droga, ele olhava e ele então ele ponderava a diferença. Ou eu vou, ou eu tenho saudades de casa. Começou a voltar para casa, estar em casa, ficar em casa, ao lado do pai, ao lado da família. Por quê? Porque ali começou a encontrar um referencial. E as coisas começaram a mudar de tal forma que numa certa manhã, eles foram à igreja. Estavam todos reunidos. E aí então, este monge vai e fala para eles: sinto-me muito feliz em vê-los aqui. Pois é, só que até hoje a gente não encontrou quem é Jesus. Ele falou: e vocês não iam encontrar Jesus desta forma. O importante é que Jesus estava no meio de vocês e vocês estavam se tratando de forma trágica, ferindo uns aos outros. Vocês aprenderam a produzir o fruto do entendimento, o fruto do amor, o fruto o fruto do respeito. E a história diz que aquela família foi sendo edificada, foram estudando a palavra, foi acontecendo uma libertação, e hoje eles são uma família liberta. Por quê? Porque passaram a respeitar, passaram a produzir o fruto, e aquela família, aquele fruto que foi produzido dentro de casa, começou a espalhar no meio da igreja, e aquele fruto então começou a salvar filhos drogados, começou a salvar famílias destruídas, e aquele fruto foi espalhando, e ele foi se produzindo, o testemunho daquela família foi ficando mais claro no meio da igreja, de forma então que todos passaram a entender o seu propósito. O que eu quero dizer com isso é simples: se queremos produzir fruto para os de fora, temos que produzir fruto para com os de dentro. Não existe transformação fora, se você não deixar Jesus transformar aqui dentro. É aqui que Deus vai fazer a diferença. Olha que coisa interessante. Falando de árvores, falando de bênçãos, Jesus traz uma mensagem nesse mesmo texto que foi lido, dizendo: olhe, cuidado com a aparência. Os falsos profetas, eles têm aparências. Cuidado com eles, com os falsos profetas. Ou seja, as minhas palavras, aquilo que eu falo, aquilo que eu prego, elas não têm valor algum se não forem vividos com fé. Se não tiver ação. Se eu não fazer da palavra falada uma palavra vivida, uma palavra trabalhada. Tenho que aprender este princípio. Não somos perfeitos, lutamos todos os dias contra a nossa carne, contra o nosso ego, contra as coisas da nossa vida, que tentam nos apunhalar, que tentam nos tirar da presença de Deus, mas temos que ter este princípio, se queremos ser vitoriosos. Se queremos produzir os frutos, temos que começar dentro da nossa própria nação. E foi aí onde Israel errou. Quer ser testemunho fora, sem viver o testemunho dentro. A igreja que eu pastoreava, tinha alguns irmãos que queriam oportunidade para pregar. Se pregar aqui é fácil, muito fácil. E aí começou a haver uma divergência, porque eu colocava alguns para pregar no domingo, outros na terça. Pastor, na terça não vê ninguém. Aí na quinta, eu falei: não é desta forma que vocês vão aprender. E aí Deus colocou no meu coração muito forte uma experiência. Eu tinha uma Kombi e disse para eles: no sábado, reunião com os obreiros. Marquei uma reunião com os obreiros, coloquei eles no banco da frente, veio todos com Bíblia, vieram com Bíblia. Aí eu disse, orei, dei uma palavra para eles, disse: agora vamos embarcar. Disse: para onde vamos, pastor? Falei: vamos embarcar. No caminho eu digo. Coloquei aqueles irmãos dentro de uma Kombi. E então levei eles ao centro da cidade. Estacionei a Kombi, disse: pastor, onde vamos? Eu falei: irmãos,
estamos na direção de Deus, deixa Deus mostrar. E fomos. E naquele dia, eu olhei o ponto, em frente a C&A, daquele chafariz, e digo, vai ser aqui o teste. O irmão parou e disse, olhou, eu já entendi, pastor, estou dentro. Alguns tremeram, pastor, o que você vai fazer aí? Nós vamos pregar. Vocês não queriam pregar no domingo? Porque tem bastante gente. Veja a multidão que tem aqui. Pastor não me avisou? Não preciso avisar. Pregadores têm que estar preparados. A árvore boa tem que estar preparado para produzir um fruto, nem é bom, mas um fruto excelente, porque é para Deus. Sim, irmãos, mas hoje eu vou iniciar. E aí comecei a pregar, irmãos. Abri a palavra, cantamos um hino, levantei a mão, comecei a orar. E os irmãos ali de umas lojas saíram e outros começaram a passar. A polícia passou e os irmãos começaram a aglomerar. Um dizia, olha, o padre saiu da catedral e está na rua. E eu comecei a pregar a palavra. E então eu ergui a palavra e comecei a falar. E os irmãos em volta olhavam para o outro e diziam, irmão, prepare. E depois que eu pregar eu vou passar a palavra para vocês. E comecei a pregar e foi chegando gente, irmãos. E alguns irmãos de algumas igrejas foram aglomerando e foram se amontoando e foram estando conosco, louvando a Deus com a gente. Eu dizia, amém, agora o irmão vai continuar. Vai, irmão. E soltava para ele. Vai, irmão, vai que o povo está com fome. E pregar. Veio gente, veio cabeludo, veio punk. Eu dizia, meu Deus, seca este lugar agora, porque agora nós vamos apanhar. E tinha um cabeludo que secou, ficou parado ali. E diziam os outros, falavam, oh, rapaz, vamos. Eu falei, não, deixa eu falar aqui com o poxa vida, com o padre, deixa eu falar com o padre aqui. Eu falei, vai, não, fica aí. Eu falei, fica aqui, rapaz, Deus tem obra para você. Eu falei, não, mas posso orar por você? Não, não, orar por mim aqui não, tal, tenho vergonha. Eu falei, então fica aí que Deus vai falar com você. E comecei a ministrar. E o irmão pregando, vai irmão, prega aí, já passa por irmão Zé lá. O irmão Zé pegou a palavra, glória a Deus, o irmão mais experiente, digo, passa a palavra para ele, vai irmão, prega aí. E eu orando para aquele rapaz, e ali eles aglomerados e tal, e aquele cabeludo estava querendo conversar comigo, com muita sede. Eu comecei a evangelizar ele, comecei a falar do amor de Deus para ele, e alguns começaram a aglomerar, e aí irmão, fizemos um culto ao ar livre. E depois que nós embarcamos aquela Kombi, viemos contando cada um com a sua experiência, pastor, o que fizeste, irmãos, vocês têm que estar preparados para pregar para o mundo, tem que estar preparado para pregar para a família, tem que estar preparado para viver a palavra onde vocês estiver. Se você estiver no hospital, alguém pedir oração, você tem que estar preparado para impor as mãos à pessoa. Se você está na rua, alguém lhe pediu uma informação, Deus te tocar, você tem que estar preparado para falar com aquela pessoa, dizendo, Senhor, usa-me aonde eu estiver. Quantas vezes eu visitei ponto de droga? Chegava a polícia, eles descascando um crack. Eles diziam, e daí pastor, o que você tem para nós? Falei, nem te digo. Aí a polícia brilhava um farolete, e eles me viam, tem um padre que está lá, vamos respeitar. Eles diziam, olha, a polícia chegou. Se eu sair, eles vão entrar, e vocês vão apanhar. Se vocês ficarem quietinhos, eu prego para vocês, oro por vocês, e eles vão cansar e vão embora. Se eles entrarem aqui, fica tranquilo que eu seguro as pontas. Tá bom, pastor? Então prega aí então, pastor, fala então. Vai falando a palavra então. Começava a pregar naquele lugar ali. E sabe o que aconteceu, irmão? De 15, 20 que estavam ali. Quando eu virei as costas, ele disse, pastor, amanhã eu vou estar na sua igreja. Aleluia, pastor, eu sou conhecedor da palavra da Assembleia de Deus, estou nessa vida. Eu falei, irmão querido, vem aqui. Eu dei um abraço nele, mas nem notei, irmão, era um sábado de madrugada, aleluia, no domingo, quando eu estava no altar, quando eu estava cantando, nós estávamos ministrando a palavra, aquele irmão chegou, aleluia, ele levantou a mão naquela porta daquela igreja, como se fosse hoje, disse, pastor, me perdoe, eu falei que vim, estou aqui, eu quero ser abençoado
disse, irmão, entre, aleluia, porque a mesa está posta, Deus está servindo e tem o melhor para a tua vida. Sabe o que aconteceu, irmão? Aquele irmão foi restaurado, foi renovado, 15 não vieram, mas um veio, e a Bíblia diz que a grande festa no céu, quando um pecador se arrepende e volta para os caminhos do Senhor. Irmão, o outro cumpriu pena por tráfico internacional de droga. Eu tinha um carro novo, irmão, dançaram rap em cima do meu carro, amassaram o capô do carro, não tinha luz daquele dia. Eu embarquei no carro, aquela favelão sem luz, a Rotan chegava trocando tiro à noite. Eu cheguei em casa, olhei, onde que eu bati esse carro, meu Deus? O que aconteceu com esse carro? Está tudo amassado. Voltei para a igreja, estavam lá os três meninos. A diaconisa lá, dando o sermão neles. Eu disse, já entendi quem foi. Pastor, nos perdoa. Pastor, foi ele. Não, eu não, foi você. Os três, um acusando o outro. Eu vi ele semana retrasada. Eu sepultei. Troca de tiro com polícia. E um deles, hoje, é co-pastor na igreja onde Deus nos deu a oportunidade de trabalhar. Por quê? A decisão é sua, de querer ser uma árvore e de produzir um fruto excelente. A decisão é sua, de se colocar de Deus, estou aqui, me faça uma videira, eu quero que os meus frutos sejam excelentes, sejam frutos de justiça, sejam frutos de bênção. Senhor, eu quero ser a oliveira, que o óleo do Espírito Santo na minha vida sirva para ungir as pessoas, onde encosta a mão haja milagre, onde encosta a mão haja cura. Senhor, eu quero ser uma figueira, não com aquela que Jesus se deparou, mas dar o fruto no momento certo. Quando o Senhor falar, fala, eu faço. Se eu quero ser a figueira, aonde os meus frutos possam ser uma pasta. A Bíblia fala em pasta de figos, em Juízes capítulo 9, onde eu possa produzir uma pasta de figo, que se colocar sobre a ferida, aquela ferida possa ser curada, aquela pessoa possa ser sarada, aquela pessoa possa ser liberta. Basta você querer em ser uma árvore para produzir para Deus. Mas hoje temos uma igreja amedrontada. Se colocarmos na presença de Deus o propósito que Ele colocou na nossa vida e deixarmos ser árvores e produzir bons frutos. Esses dias aconteceu para se encerrar, uma coisa dentro da minha casa. Cheguei nervoso. E aí, eu comecei a brincar na cozinha com as crianças, e a minha filha Isabela disse, ô pai, por que o senhor está tão feliz? O carro quebrou? O que houve? Filho, o carro quebrou, mas eu tenho vocês. Vocês são a minha riqueza. E depois ela comentou com a mãe. Isso uma criança notou. E o seu vizinho nota o quê? O que é que seu vizinho diz? Você é crente da sexta igreja? Ah, não diga. Não parece. Tinha aquele reverendo lá, pastor, que bênção. Bênção lá. Tem que ser bênção aqui. Tem que ser bênção de casa. Tem que ser bênção onde colocar a planta dos pés, tem que ser bênção. Tem que ser bênção no barro. Eu falei que eu nunca mais ia voltar para não, porque eu fiquei bravo com aquele povo lá, não. Não, negativo. Eu saí de lá para ser igreja, para assumir uma igreja em outro lugar. E aí, irmão, nós vamos lá, às vezes, e diz, o pastor está na vila, o pastor está aí. O pastor voltou. O pastor voltou. Tem tantos milagres para contar para vocês, tanto testemunho de pessoas que nós visitamos, tantas obras que Deus fez, que vai ficar para uma outra hora, uma outra oportunidade. Mas é preciso deixar que Deus nos use para produzir frutos excelentes para a cura das pessoas. Seja hoje
o fruto para a sua família. Seja hoje o fruto lá no teu trabalho. Seja o fruto aonde você estiver. Seja o fruto excelente nas mãos de Deus. Amém, gente? Eu vou encerrar aqui que eu já estourei. O pastor me olhou e falei, vixe, acabou o tempo. Fique em pé em nome de Jesus. Tinha muito mais coisas, mas disse, Deus, está aqui, o Senhor fala. Se eu achar que eu devo falar, Senhor, amém. Se eu achar que eu devo me calar, eu me calo, não tem problema nenhum. Porque a obra é sua, a igreja é sua, amém, gente? Eu sou de Deus e você? Você é de Deus? Amém. Sim ou não? Amém? Então, fecha os teus olhos. Mas eu vou fazer uma oração, vou passar, o pastor vai dar a bênção apostólica e você vai voltar para a tua casa abençoado, amém? Fecha os teus olhos. Põe a mão no seu coração assim. E aí, você tem sido o quê? Figueira brava? Tem sido a figueira seca? Sem vida? Sem folha? Sem fruto? Se você é uma árvore, onde é que você tem estado? Longe das correntes de água? Longe da água da vida? Tem deixado o seu pastor supremo, Jesus, de lado? Você tem feito coisas maravilhosas para os de fora, e no entanto tratado com diferença aqueles que estão na sua casa, do seu lado, que velam por você, que amam você. Pela manhã hoje, cortei uns pedacinhos de bolo, coloquei no prato, peguei as crianças e fui para a casa da minha mãe tomar um café com ela. Há quanto tempo você não faz isso? Já que Deus está falando com pessoas aqui que há anos não visitam, não sentam à mesa para estar junto com a sua família. Alguém da família que te apunhalou de uma forma, que te maltratou, e você está com um coração rancoroso, produzindo um fruto azedo, um fruto que não agrada a Deus, um perfume que não tem o cheiro suave da justiça divina. Uma oração curta, mas abençoada. Você hoje tem a decisão em ser uma árvore boa na presença de Deus, porque a árvore má, a Bíblia diz, ela será cortada e lançada no fogo. Fecha os teus olhos. Senhor, esta é tua palavra. Senhor, esta é a mensagem. Falou comigo, falou com a tua igreja, falou com este povo, falou com cada coração que aqui está presente. Eu sei, Deus, que de uma forma, cada um no seu íntimo, se revelou diante do Senhor, dizendo, Senhor, sou eu. Pai, esta palavra é para mim. Então, Senhor, se esta palavra falou com esta pessoa, que o Senhor esta noite começa a derramar o óleo produzido da oliveira, que ela comece então a produzir o fruto da videira, aleluia, no tempo certo da figueira, para que o Senhor seja exaltado e glorificado em todas as coisas. Aqui está a sua igreja, chamada para produzir, para alcançar, para ser luz, aleluia, para ser bênção aonde forem, para ser testemunho de vida, aleluia, Senhor, aleluia, toca agora o coração de cada um que aqui está, jovens, mulheres e homens, sejam tocados pelo teu poder, Pai, porque nesta noite eu oro, te peço misericórdia sobre a minha vida, que eu possa ser também, Pai, esta árvore, para produzir este fruto excelente na tua presença. Por isso eu oro, Senhor, nesta noite e os abençoo em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. E quem foi abençoado e quem crê esta noite disseram amém. Aplauda ao Senhor.